É, porque o vídeo tá separado da apresentação, né? O vídeo não tá na apresentação. O vídeo não tá na apresentação, tá? Tá, já baixei ele aqui. Não tá. Good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. You know I'm down for whatever tonight. I don't need the final things in life. No matter where I go, it's a good time. Yeah. And I don't need to sit in VIP. Middle of the floor, that's where I'll be. Don't got a lot, but that's enough for me. Yeah. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. So I just let it go, let it go. Oh na 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 na, no I don't care no more, care no more. Oh na 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 na, so come on, let me know, let me know. Put your hands up, na na na, no baby, nothing's gonna stop us tonight. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Yeah, alright. Everyone knows all about my direction, and in my heart somewhere I wanna go there. Still I don't go there. Everybody say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Everyone knows all about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony.
trabalhar, quando sente uma fome. For you and me tonight, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. For something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. For something I can't. Maybe I'm looking for something I can't have. Looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing, but I can't help myself. No, I can't help myself. No. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't. Maybe I'm looking for something I can't have. Looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Looking for something I can't have. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all. Sometimes the greatest way to say something is to say nothing. Essa é a Luísa. Ela está aproveitando um evento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Luísa achava que estava tudo bem compartilhar fotos sem marcar o @ do hospital. Ela estava errada. O HCPA adora ver o que os participantes dos seus eventos estão compartilhando nas redes sociais. Ei, Luísa! Luísa! Não esqueça de marcar @HCPA_oficial. E você também, não esquece de marcar @HCPA_oficial. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vidas fazendo mais pela vida. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os presentes e também os que estão assistindo essa conferência de forma online. É uma grande satisfação recebê-los aqui para mais essa conferência da nossa incrível 45ª Semana Científica do HCPA. Hoje vamos ser instigados a refletir sobre o papel da IA para além da assistência, como ela pode alavancar a gestão hospitalar. Ontem, nós fomos reconhecidos como o melhor hospital público da América Latina pela Intelat. E isso não nos acomoda, somente nos impulsiona a querer alcançar melhores resultados para a sociedade. Então, como que a IA pode nos auxiliar nesse novo momento? Teremos mais tempo para cuidar dos pacientes? Teremos mais segurança e eficiência nos nossos processos?
teremos qual o retorno do investimento da implantação da IA nos nossos hospitais? Essas e outras perguntas que a gente tem, a gente vai poder debater depois, no final da conferência da Tatiane. E quem está nos acompanhando de forma virtual pode também enviar essas perguntas através do chat. E para falar sobre esse assunto, para além da assistência e como a IA pode nos auxiliar na gestão dos hospitais, temos a honra de contar com a experiência da Tatiane Caneiro, representante do Hospital Israelita Albert Einstein. A Tatiane é graduada em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje ela me contou que tem uma história de 22 anos com Einstein já. Especialização em enfermagem em cuidados intensivos, gestão da qualidade de saúde e epidemiologia hospitalar. Ela coordena a pós-graduação em EAD, gestão em saúde do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e ela atua como gerente de projetos estratégicos no Einstein, sendo responsável pelo cuidado integrado cujo propósito é oferecer cuidado coordenado e sustentável para as pessoas e organizações vivam o seu melhor. Então, Tatiane, muito obrigada pela tua presença, por dividir com a gente teus conhecimentos e te convido para assumir, então, essa conferência. Bom, então, bom dia a todos. Queria dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês. Queria também agradecer especialmente à comissão pelo convite e à Michele pela nossa jornada de parceria. Não sei se ela já contou a vocês, mas nós nos conhecemos numa formação no IHI, no Institute for Healthcare Improvement. Eu acho que era em Boston, na oportunidade, não me recordo onde nós estávamos. Não, acho que não foi em Boston, mas foi em algum lugar. Nós estávamos fazendo uma formação específica para gestão de fluxo de paciente. Então, eu gosto de me apresentar, e depois deixo aqui no final meu LinkedIn para quem quiser se conectar, mas eu gosto de me apresentar como eu sou uma enfermeira e estou gestora. E isso me permite, eu brinco que eu confiro, assim, sou um pouco bairrista sobre a ótica da alavanca assistencial, então posso falar bastante da assistência, então as minhas críticas podem ser legitimadas por alguém que atuou muitos anos assistencialmente, mas que hoje enxergo num cenário, pela possibilidade de atuar em gestão, quanto nós podemos ainda mais potencializar a atividade assistencial e a conexão com a estratégia, porque, no final do dia, as coisas só fazem sentido se elas estiverem conectadas e interligadas. Então, eu fiz uma transição de carreira há alguns anos, mas, para quem já me conhece das discussões de eficiência operacional, eu sou Black Belt na metodologia Lean Six Sigma, trabalho também com agilidade e instituí o programa de eficiência operacional de gestão de fluxo do paciente no Einstein. Então, trabalhamos por quase 7 ou 8 anos numa jornada de busca por eficiência operacional em áreas assistenciais e não assistenciais, que culminaram com cenários de muita tecnologia aplicada, e eu vou discutir com vocês um pouco sobre esses exemplos, mas com a estruturação dos nossos command centers, tanto os operacionais quanto os assistenciais. E, para começar a falar de tecnologia, eu sei que vocês estão em um evento que fala especificamente sobre a aplicação prática de inteligência artificial, de inovação digital, mas eu gostaria de começar fazendo uma conexão com os nossos desafios, porque vocês também podem pensar assim, vem uma pessoa do Einstein, as pessoas trabalham lá na Disney da saúde, e aí, como é que eu vou me conectar? Você não conhece a minha realidade, o que está aqui. Primeiro que eu quero desmistificar e dizer isso. Apesar de ter um cenário, sim, de mais recursos ou, eventualmente, mais possibilidades, hoje, em saúde, os nossos desafios são semelhantes. Eu luto e vivo diariamente pelo desafio de ser sustentável, de conseguir equilibrar a relação entre o que eu necessito investir e o que eu posso investir e como viabilizo e comprovo que o meu investimento é pertinente e que eu estou utilizando o recurso da melhor maneira. Então, antes de falar sobre soluções tecnológicas e falar um pouco da nossa jornada, de como nós começamos,
eu quero fazer conexões com vocês sobre os desafios em saúde. Eu, sobre a minha ótica do que eu tenho de desafio dentro do cenário privado que eu atuo. E vocês, que atuam no serviço público, nós temos desafios semelhantes. E eu vou puxar uma linha de discussão olhando para um cenário de uma instituição neutra entre as nossas jornadas, que é o Fórum Econômico Mundial. Eu gosto muito de... A gente tem, né, uma série de evidências científicas de diversos cenários, mas eu gosto de me pautar... Quando a gente olha para as provocações de tecnologia, eu gosto muito da visão do Fórum Econômico Mundial, que é uma instituição sem fins lucrativos, que olha para diversos cenários econômicos e que conecta a saúde e a tecnologia no meio de tudo isso. Então, o que aconteceu com as nossas vidas desde que vivenciamos a pandemia? O mundo mudou em 2020, em 2021 nós tentamos nos adaptar, e em 2022 nós tivemos o primeiro cenário de consumo de recurso de saúde marcado por tudo que a gente vivenciou pós-pandemia. Quando a gente olha para os desafios, né, de consumo de recurso, imagino que vocês também tiveram aquele boom de demanda, porque estava tudo represado, enfim. E aí, na discussão do Fórum Econômico Mundial em 2023, aquela reunião que ocorre final de janeiro, começo de fevereiro, todo ano, em Davos, na Suíça, em que nós temos representantes de instituições públicas, privadas, governamentais, não governamentais, enfim, diversas iniciativas, a pauta que trabalhou saúde no Fórum Econômico, eles se reuniram e disseram assim, ó, nós precisamos analisar o que será, quais serão os desafios em saúde para essa nossa próxima década ou num horizonte até 2030. Para onde depois de tudo isso aqui, agora que a gente meio que se equilibrou em 2022 e que a gente tem novas diretrizes de cuidado, que a gente tem novas necessidades de saúde e que nós teremos repercussões na qualidade de saúde das pessoas por conta desse represamento de cuidado, de controle de doenças, de acesso à saúde, enfim. Quais são os desafios que precisam permear as nossas agendas estratégicas até 2030? E aí, este é o primeiro slide que nos conecta aqui, enquanto similaridade de desafios. Eu, na minha agenda estratégica diária, e cada um de vocês, na agenda estratégica ou na agenda operacional assistencial, nós temos esses mesmos desafios para responder. O que temos de pressão em saúde para os próximos anos? Então, vamos lá. Nós temos uma necessidade clara de aumento de expectativa de vida da população mundial, mas um aumento de expectativa de vida que não está associado à qualidade de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais tempo, mas com mais tempos de cargas de doença. Então, elas vivem mais, mas não vivem melhor. E, óbvio que nós sabemos que quanto mais elevada a carga de doença, maior a necessidade de consumo de recurso de saúde, e isso resulta em maior investimento ou necessidade de aporte de recursos em saúde. Então, como desafio, nós temos os aumentos de gastos e a necessidade de investimentos em saúde. Em contrapartida, também, quando a gente olha para a saúde, nós temos um cenário de avanços científicos. Estamos aqui discutindo avanços científicos, inovação digital, inteligência artificial e conectividade. E isso também demanda cenários adicionais de investimentos. Eu não posso entregar a mesma saúde. A expectativa de quem consome de serviço de saúde mudou, porque hoje eu não sou mais comparada com um hospital concorrente do outro lado da ponte, né? Nós nos referimos assim em São Paulo. Eu sou comparada com a experiência que ele tem no Mercado Livre, na Amazon, e eu não tenho nenhum conflito de interesse, citarei alguns nomes. Então, a expectativa de quem vem consumir o meu pronto atendimento é o imediatismo que ela tem na plataforma de marketplace. E se eu continuar entregando um atendimento sem visibilidade, sem horizonte de entrega, aquela pessoa que, para comprar uma pipoqueira de micro-ondas, gasta 5 minutos e tem todo um horizonte de saber se foi entregue, se chegou, quem recebeu, quando vai chegar, ela não pega mais uma senha e senta no meu pronto atendimento pacientemente, aguardando ser atendida sem nenhum horizonte de expectativa. E eu preciso, enquanto serviço de saúde, me adequar para isso. E não estou falando isso só na ótica do meu serviço privado. Nós gerimos hoje mais leitos públicos do que leitos privados. A expectativa é a mesma. As plataformas de marketplace dão acesso aos diferentes públicos da pirâmide econômica. Então, nós temos uma agenda clara. Eu preciso
transformar a forma como eu entrego o cuidado para atender essas novas expectativas. Isso precisa permear a nossa agenda estratégica e fico feliz que isso já permeia a agenda estratégica de vocês, porque a gente está aqui discutindo isso. Outras questões que influenciam o cenário de saúde, que influenciam e influenciarão pelos próximos anos o cenário de saúde, nós falamos sobre os aumentos, eles discutiram os aumentos das disparidades globais. Com a vacinação, com o cenário de acesso à vacina, ficou muito claro quanto nações tinham 80% de cobertura vacinal e países que tinham 6%. Então, o acesso é extremamente desigual e comprovado. Nós temos o esgotamento e escassez dos profissionais de saúde. No último relatório agora da Deloitte, da Agenda de Saúde de 2025, eles fazem uma menção a uma publicação da Organização Mundial da Saúde que estima um déficit de aproximadamente 10 milhões de profissionais de saúde até 2030, principalmente médicos e enfermeiros. Quando a gente olha para o Brasil, a nossa formação, e eu não entrarei no mérito da qualidade da nossa formação, ela hoje supre a cadeia. Mas, quando a gente olha grandes centros, grandes nações, grandes como os Estados Unidos e a Europa, já com déficits desses profissionais, talvez nós vivenciaremos nos próximos anos um fenômeno migratório muito significativo. E como é que a gente vai reter bons profissionais nos nossos serviços? Então, isso precisa permear a nossa agenda. Temos um contexto de piora de saúde mental e bem-estar, não só dos profissionais de saúde, mas da população como um todo. As comorbidades que envolvem saúde mental agravam a carga de trabalho e a carga assistencial, a demanda assistencial dos serviços. E nós temos questões macroeconômicas, alguns aspectos de inflação, os impactos das alterações climáticas, as crises energéticas. Então, posto que nós chegamos ao consenso de que estes são desafios semelhantes entre nós, o que eles fizeram na reunião de 2024? No encontro de 2024, eles falaram assim, bom, os desafios estão postos. Nós precisamos agora nos organizar enquanto grupos de trabalho de representatividade mundial para endereçar as respostas a estes desafios. E foram formados 8 grupos de trabalhos, e tem um grupo especificamente que fala sobre iniciativas de transformação digital, e eu vou me ater às iniciativas desse grupo, mas eu deixo toda a apresentação com o QR Code, depois vocês podem consumir os materiais para quem tiver interesse. Mas uma diretriz importante que o grupo do Fórum Econômico tomou sobre a condução das iniciativas de resposta aos desafios em saúde, na formação dos grupos de trabalhos, é dizer assim, grupos e iniciativas em saúde globais. Tudo que vocês fizerem em saúde, tudo que entrar na estratégia de iniciativa de saúde para os seus serviços, precisa contemplar 2 principais objetivos, que são melhorar o acesso aos cuidados de saúde e melhorar os resultados de saúde. Se as nossas iniciativas não estiverem pautadas em dizer assim, o que eu estou fazendo, ele de alguma forma amplia o acesso das pessoas ao cuidado? E eu entrego resultado mesmo nisso que eu estou fazendo? E em saúde, nós somos ótimos em mensurar processos. Nós somos ótimos em mensurar implantação de protocolos. Nós somos excelentes em mensurar, eventualmente, controle de tempos e etapas de execução. Mas a nossa visão sobre o resultado, no final do dia, o desfecho duro, isso aqui, de alguma forma, impactou mesmo a vida das pessoas, ou eu só estou controlando, por exemplo, o time-out cirúrgico porque dizem que é uma boa prática? No final do dia, eu consigo ver a redução de infecção de sítio cirúrgico? Eu consigo ver, eu mensuro resultados reais sobre o que eu estou fazendo? Eu controlo os tempos de internação e eles melhoraram a eficiência. Mas, no final do dia, eu consigo comprovar que eu estou realmente acomodando mais pacientes com este ganho de eficiência? Então, provocações para vocês. Vou me atentar ao grupo que estudou e ao grupo que saiu com uma frente de trabalho de fazer uma iniciativa global para a transformação digital da saúde. E a provocação é muito clara sobre esse grupo, e eu disse a Michele alguns exemplos, e isso na nossa experiência eu trouxe porque foi muito significativo na nossa experiência esta provocação. De dizer que, assim, é fato, nós precisamos incorporar
tecnologia, inteligência artificial, analytics, uma cultura direcionada por dados em saúde, é fato. Mas nós não podemos esquecer de que isso precisa estar atrelado a iniciativas. Eu tenho um portfólio de projetos que foram encaminhados ao meu serviço para implantar tecnologias. Como eu seleciono? Nós precisamos ter critérios claros de investir em iniciativas que agreguem valor ao que nós estamos fazendo. E aí, não tenho problema algum em dizer sobre as nossas fragilidades. Quando nós começamos a trabalhar modelos preditivos e analytics e tudo mais, e eu vou mostrar um pouco dessa jornada, a gente começou a cruzar um monte de dado. E nós chegamos a cenários de loucura, de dizer assim, ó, estamos desenvolvendo um modelo preditivo para falar sobre o consumo de recursos de pacientes com Alzheimer internados. Para quê? Para quê? O que isso muda? Qual a minha casuística de pacientes com essa condição clínica internado? E o que eu uso? Eu uso essa informação para trabalhar que cenário de alteração de desfecho? Porque a condição está posta, está instalada. O alvo do objetivo dessa patologia ou dessa condição clínica não é ser tratado ou ser melhorado dentro do ambiente hospitalar. Então, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está cruzando um monte de coisas que não fazem sentido. E aí, isso é muito importante, e eu gosto dessa provocação deles, para dizer assim, ó, tudo que a gente for fazer em tecnologia, você precisa começar, antes de juntar todas as bases, de trabalhar os dados, de rodar em deep learning, em estrutura neural, a gente precisa fazer o portfólio do projeto. O que eu quero responder? Qual é o problema? Qual é o problema que eu quero endereçar com uma solução de tecnologia? Qual é o cenário? E quais são os objetivos? Quais são os indicadores que eu vou mensurar para saber se essa tecnologia está respondendo ao meu endereçamento? E aí eu gosto muito que eles falam sobre esta questão, né, de que a transformação digital de dados e de inteligência artificial nos cuidados de saúde precisa acelerar e desempenhar um papel cada vez mais central na transição de cuidados para a saúde baseada em valor. Então, tecnologia é ótima, inteligência artificial é fundamental, mas não pode ser de uma maneira desordenada. A gente precisa organizar isso. E eu falo muito sobre esse cenário de, antes de começar um projeto, da gente entender quais são os objetivos e por que a gente está fazendo isso e qual o endereçamento. E aí chegamos em 2025, e eu já faço a amarração de 2025 com o que falaremos à frente. O Fórum Econômico Mundial deste ano tratou só sobre a colaboração na nova era de inteligência. E aí, eu deixo aqui a riqueza de materiais, porque, de verdade, depois, acho que a gente já conversou com uma colega que é engenheira, tem uma série de agendas específicas que olharam segmentos oportunos, as questões que envolvem energia, clima, e um trabalho específico para a saúde. E qual a provocação para a saúde que virá a pauta do que a gente discutirá aqui, né? Hoje, claramente, a saúde está em um ponto de inflexão, como mencionado pelos pesquisadores e pelo grupo que trabalhou este cenário de transformação da saúde ou de habilitação da saúde através da inteligência artificial. Nós temos duas alternativas. Ou nós vamos transformar os nossos modelos de cuidado e de operações baseados em inteligência artificial, e tecnologias outras digitais, inovação digital, ou nós vamos ter apenas, daqui para o horizonte do futuro, pequenos ganhos incrementais, incapazes de responder àqueles nossos desafios. Ou seja, como dito na palestra anterior, não tem como a gente recusar este cenário, não tem opção. Não dá para dizer não quero ou para dizer não vou embarcar. O critério é entender onde é que isso faz sentido em saúde. E aí, ao mesmo tempo que este material é provocador, ele é bastante preocupante, porque ele diz assim, ó, quando a gente olha os casos de uso de inteligência artificial e a gente olha cenários de validação, vou até usar aqui que fica melhor para mim, cenários de cases validados, a gente tem implicação de utilização de inteligência artificial em saúde validada, conceitos já legitimados de utilização.
nas questões que envolvem a questão farmacêutica, e muito associado à medicina de precisão e a design de aceleração de desenvolvimento de produtos e medicamentos. Quando a gente olha a relação de acessos de prestadores de serviços, o cenário de triagem de paciente, atendimento e priorização de demanda por inteligência artificial é um cenário validado. Hoje a gente tem muita plataforma de telemedicina que usa modelo preditivo de árvore de decisão para determinar qual é a priorização de pacientes que eu atendo. Nós temos alguns processos de documentação automatizados, mas faço crítica ao que foi dito também aqui na palestra anterior, no pedacinho que nós pegamos aos nossos prontuários digitais, porque nós nos gabamos de sermos digitais, porque temos prontuário digital, mas em saúde nós utilizamos o prontuário digital como um repositório de informações, como era o prontuário manuscrito. Nós colocamos as informações lá e a gente não faz mais nada com elas. Quando eu preciso, eu não tenho nenhum cenário que facilite a minha vida ou que reúna aquelas informações e me suporte na tomada de decisão. Então, ele é um repositório como era o anterior. E isso também é muito pautado, claro, pelas questões que envolvem segurança de dados e informações, mas a forma como nós desenhamos os nossos prontuários. E o prontuário eletrônico é um marco de inovação digital em saúde e um marco de carga de trabalho. Porque, por exemplo, eu não sei como é o prontuário daqui, estou falando da minha experiência, tá bom? Mas, por exemplo, a gente desenha um cenário em que o médico começa a atender um paciente no pronto atendimento e ele preenche lá toda a estrutura de campos de queixa, eventualmente a triagem já foi preenchida, ele coloca a hipótese diagnóstica e se esse paciente precisa ser internado, abre uma nova ficha, um novo formulário e ele precisa repetir e preencher todas essas informações. Se a gente desenha processos dessa maneira, de que adianta ter uma solução digital intermediando o contexto? Se eu faço a pessoa replicar o trabalho a cada nova etapa ou a cada novo processo. Então, entendam que eu vim aqui dividir um pouco e falar assim, ó, o mundo é necessário e é real, mas nós, enquanto líderes, enquanto gestores, enquanto profissionais envolvidos nos processos, precisamos habilitar o nosso mindset, a nossa cabeça, o nosso modelo mental, para entender por que é que eu estou usando tecnologia. Porque tecnologia por si só não muda a vida. A tecnologia não resolve o processo. O processo e a história precisam estar estruturado e construído para que a tecnologia potencialize. Bom, então tem muita crítica, porque hoje a gente não tem muitos conceitos de aplicações, as coisas ainda estão muito em exploração. Por isso que essa nossa troca também é rica. E venho para cá com esse cenário. Vou trazer um pouco do que a gente fez para, eventualmente, fomentar ideias de conexões com que pode ser feito. Aprendo também com vocês. E aí, só para finalizar, quando, neste relatório de 25, eles fazem um mapeamento da maturidade digital do cenário de saúde, e aqui a gente tem assistência à saúde, e a maturidade digital em saúde para a utilização de IA está abaixo da média global. E eles citam que nós temos 4 ancoragens fortes de cases de utilização ou de potencialização dos cenários de saúde aplicando inteligência artificial. Então, tem uma agenda forte para as questões que envolvem bem-estar, para sair de modelos reativos para modelos proativos. Então, eu paro de só cuidar do topo da cadeia e da complexidade ou de tratar no hospital todos os níveis de atenção à saúde e começo a usar a inteligência artificial para cada vez mais fomentar os níveis primários de atenção à saúde e a navegação de especialistas e como eu conecto o sistema como um todo. Tem um cenário que, óbvio que isso aqui está correlacionado ao trabalho da Organização Mundial de Saúde, que está intitulado como 8 bilhões de médicos, que fala assim, vão faltar profissionais médicos. Mas, se eu potencializar o acesso virtual, eu possivelmente posso responder essa lacuna. Outro braço forte de case de habilitação de inteligência artificial de saúde é em excelência operacional. E aqui essa é a parte que mora um pouco o meu coração, porque muito do que a gente fez foi em excelência operacional. Em dizer assim, ó, deixa eu olhar para esses processos e ver as partes que não agregam valor ou que não precisam do conhecimento especialista, substituir isso por automação, substituir isso por modelo preditivo, fornecer aos profissionais
maior suporte para que eu reduza a carga de trabalho, por exemplo, e potencialize, aumente a produtividade. E tem um cenário de leapfrog, que são de saltos de subsídio para países com cenários de menor desenvolvimento. Isso é uma agenda importante, e eu vejo assim, aqui no Brasil a gente tem uma diretriz forte do Ministério da Saúde sobre esses aspectos de digitalização, porque é uma realidade clara. Como eu aumento o acesso com pouco investimento ou com pouco recurso, eu posso potencializar isso com tecnologia. E eu disse que aquele era o último, mas esqueci desse, que eu acabei ontem à noite colocando uma pausinha para fazer uma provocação não tecnológica, não totalmente tecnológica, para a nossa atuação profissional. Neste fórum de 2025, eles também fizeram um trabalho, talvez o RH tenha conhecido, um trabalho forte sobre o futuro das profissões. E esta provocação é dizer assim, para responder a estes desafios e a essa necessidade tecnológica, nós precisamos olhar para fora, mas precisamos olhar para dentro. E o olhar para dentro diz sobre, e eu como profissional? Eu tenho skills desenvolvidas? Eu tenho competências para navegar nesse cenário? Como eu estou me atualizando? Como eu estou me requalificando ou me aprimorando para trabalhar nesse novo contexto? Porque isso será necessário, gente. Eu me recordo... E aí, Michele vai controlando eventualmente meu tempo. Eu estou aqui, mas só para eu ir contando coisas também interessantes. Eu me recordo que a primeira vez que a gente foi desenvolver um cenário com uma equipe operacional, com os camareiros, nós chamamos uma empresa e nós queríamos, assim, estava muito difícil controlar o cenário de acompanhamento. A instituição ficou muito grande, muitos camareiros espalhados pela instituição, e é uma equipe que, eventualmente, a gente precisa ter um pouco mais de supervisão. E estava muito difícil fazer com que as pessoas conseguissem registrar todas as etapas, sabe? Assim, onde está o fulano? Ele já fez o quê? Já limpou tantos banheiros, os quartos, enfim. Daí a gente chamou uma empresa, isso há muitos anos, a gente começou com um cenário de atualização digital, mais ou menos em 2017. E aí, tinha um QR Code para ser lido. Hoje é comum, é normal, mas na época era ainda uma coisa diferente para os camareiros. Nós demos um mobile para os camareiros e tinha uma solução. Ela lia o QR Code da parede e falava sobre o registro com o login dela, o registro do seu atendimento, enfim. E na adoção dessa tecnologia, a empresa parceira que estava conosco, desenvolveu um cenário de ferramenta e os camareiros não conseguiam seguir. Muita confusão, não sabia onde clicar, não sabia... E aí, por uma inspiração, eu estava com o coordenador da higiene caminhando em uma unidade e nós paramos para conversar e tinha um grupo de camareiros e eles estavam todos no Facebook. Aquela ainda, na época, na oportunidade, era a rede social de maior adesão. A hora que nós olhamos para aquilo, nós tivemos quase que uma inspiração conjunta, dizendo assim, peraí, vamos pedir para arrumar o front da solução e deixar ele como se fosse uma rede social, onde ela recebe a notificação, onde ela clica. E aí a gente foi trabalhar, nós nem tínhamos o conceito ainda de UX, né? De experiência do usuário. Mas aquilo foi uma inspiração para dizer assim, e se eu tornar isso próximo às competências e às habilidades que ela tem? Vai melhorar a adesão? Não preciso dizer para vocês que foi um sucesso. Então, isso fala muito sobre a nossa inabilidade. Porque, tudo bem, para este cenário de camareiros, nós poderíamos adaptar a solução para a competência ou para a skill do profissional. Mas, daqui para frente, ou nós temos que nos aprimorar, ou nós seremos atropelados. Tá bom? Então, não tem mais. Então, não sei mexer em inteligência generativa. Tem uma série de tutoriais que precisam fazer. Eu preciso assinar todas. Não tenho $100 por mês para pagar todas as plataformas. Não precisa todas, mas algumas talvez faça sentido de acordo com o que você consome. Mas não dá mais para ficar fora deste cenário. E aí, agora sim, é o último ponto. Eu já vou para os exemplos. Para falar da nossa jornada, de como nós começamos. E, neste material de atualização profissional, eles trazem as profissões que deixarão de existir e as que terão maior ascensão. Os profissionais de saúde, óbvio que estão em ascensão. Mas eles falam assim, quando a gente olha para as skills, para as competências que serão necessárias para esta próxima jornada, olhem que interessante que as primeiras falam sobre conhecimentos, inteligência artificial, Big Data, cibersegurança, redes de segurança cibernética.
E elas são as 3 competências técnicas, hard skills desta lista. Todas as outras, tirando gestão ambiental, que também é uma competência que eu considero mais hard skill, todas as outras são soft skills. São competências que são não técnicas, que falam sobre adaptabilidade, as coisas mudam de um dia para a noite e a vida agora é assim. Então, se você viveu a vida inteira fazendo planejamento de longo prazo, bem-vindo ao mundo imediatista. Hoje é assim, amanhã vai ser assado, e eu preciso entender que eu preciso me adaptar a esse contexto. E para os profissionais em saúde, eu me incluo nisso, nós nos vangloriamos das nossas competências técnicas. E falo isso com muito respeito, porque eu não estou num evento científico. E isso é muito importante. Mas nós precisamos aprimorar, para nos adaptarmos a essas necessidades do futuro, nós precisamos expandir as nossas competências não técnicas, as nossas soft skills, a capacidade de criatividade, de pensar fora da caixa, de ser flexível, adaptável. E isso é muito importante. Quando eu quero trazer profissionais para trabalhar em inovação, eu preciso escolher profissionais que tenham essas competências. Por quê? Porque senão isso não faz sentido. Ele pode ter feito uma pós-graduação no MIT. Eu tive a oportunidade de estudar lá, que é um cenário eles falam, né? Estudar no MIT é como beber água no hidrante, e é bárbaro. Mas se eu não conseguir conectar isso com a capacidade de eu engajar pessoas, de eu gerar uma atmosfera de fomentação, de cocriação, de desenvolvimento, pega e joga no lixo, que não vai servir para nada no futuro, tá bom? Ou para muito pouco. Legal. Posto tudo isso, queria dizer que os nossos desafios são semelhantes. Espero que a essa altura aqui da nossa conversa você já tenha entendido que eu também tenho desafios muito próximos aos de vocês. Por onde nós começamos? A nossa jornada, propriamente dita, de transformação digital, ela nasce mais ou menos entre 2016, e eu vou mostrar um modelo que a gente implantou em 2018. Mas, de uma forma profissional, assim, de uma forma... Nós já tínhamos o hub de inovação, enfim, mas olhando sob a ótica de uma jornada e tomando características muito mais próximas a esses materiais que foram publicados depois, mas a gente já tinha algumas inferências de olhar para entender por que eu preciso da transformação digital. Nós começamos isso no final de 21 e começo de 22, entendendo que, assim, nós precisávamos conectar a experiência física, a experiência digital, as nossas jornadas, o que eu fazia na operação, o que a gente tinha de dados, a estrutura das pessoas envolvidas, dos processos e a tecnologia. Então, para conectar todo este arcabouço, né, de macro questões em saúde, nós começamos a desenhar jornadas. E como a gente começa a desenhar a jornada? Pela tecnologia? Não, pela experiência. Nós fomos entender das pessoas quais eram as dores na sua jornada. 3 minutos? Eu vou correr. Não? Tá bom, mas rapidinho. Mas eu também já dá para acelerar. Nós começamos a conectar as pessoas na sua... Eu até me assustei, desculpa. Agora que eu vou começar a falar da jornada, mas vamos lá. Nós começamos a conectar as pessoas através das suas jornadas. E aí a gente foi perguntar para as pessoas, o que é importante para você, médico? O que é importante para você, colaborador? O que é importante para você, paciente? O que dói? Como é a sua jornada? Como é a sua experiência? Foi fácil? Não, mas foi libertador, eu digo. Para fazer isso, nós criamos um hub de transformação digital. E o que era o hub? Era a inovação, que já existia como um centro apartado, a tecnologia, que era o habilitador, o time de Big Data. Então, olhem que interessante o nosso aprendizado. Nós já tínhamos, gente, uma estrutura de inovação, uma estrutura de tecnologia e sistemas. Nós tínhamos Big Data como grupos, células isoladas do nosso sistema. Não éramos um organismo vivo, não éramos um ecossistema. E aí nós conectamos também as áreas assistenciais, e aqui são as áreas de apoio e as áreas de economia, as áreas de economia da saúde e financeiro. E aí nós colocamos todos esses players para olhar para esta jornada juntos, porque aí cada um já trazia o seu input, começamos a trabalhar com um mindset de filosofia ágil nesse momento. O que nós queríamos, e aí eu trouxe a jornada do hospital, porque eu acho que é a jornada que talvez tenha maior conexão com vocês. O nosso objetivo era dizer assim, vamos juntar estratégia,
porque no final do dia eu preciso estar conectada a um propósito maior. Experiência, o digital, insights e CRM, porque o meu grupo é fidelizado. Então, eu tenho uma necessidade de estabelecer um relacionamento com quem está vinculado ao meu serviço pela característica da operação que eu tenho. Quero que as pessoas usem o meu serviço para tudo, porque isso está vinculado à nossa estratégia. E o nosso grande objetivo foi falar assim, vamos chegar nesse ponto comum. O que nós queremos? Nós queremos transformar a experiência dentro do Einstein num ecossistema Einstein. Então, eu paro de olhar para cada célula isolada e olho para tudo que acontece aqui dentro como um ecossistema, porque a jornada do indivíduo ela é única. Hoje, ele está no serviço diagnóstico. Amanhã, ele está no consultório do médico. Depois, ele vem para internar. E esta jornada precisa ser uma coisa só. Ele não pode ter, como ele tinha, uma experiência quando ele ia coletar o exame, outra experiência quando ele ia fazer uma internação, outra experiência quando ele estava dentro do consultório do médico. Por que acontecia isso? Porque cada um desenhava a sua jornada individual de cada sistema. Então, e nós queríamos olhar isso tendo como foco pacientes, acompanhantes, médicos, colaboradores, porque a jornada do colaborador também é importante, porque no final do dia é ele quem precisa fazer todas as outras, pautados por princípios do Physician Compact, que é o nosso pacto com o corpo clínico, de SPA, que é a nossa identidade de atendimento, segurança, paixão em servir e atenção aos detalhes, do fluxo do paciente e de alta confiabilidade, que é a nossa base de qualidade e segurança. O que nós fizemos? Nós começamos a mapear a jornada. Simples. Não existia isso. Parece quarta série, né? Parece bobo, mas a gente começou a mapear a jornada, entender, tá bom, por onde o paciente entra. Isso aqui é só um exemplo de marcofluxo. O que ele faz? O que ele consome fora do serviço hospitalar, o que ele consome dentro da jornada hospitalar. E depois que a gente mapeou a jornada, nós definimos dizer assim, eu tenho 3 grandes experiências para olhar para dentro do hospital. A jornada cirúrgica, a jornada oncológica e a jornada clínica. Elas tinham necessidades de expectativas diferentes. Então, nós fizemos 3 grupos de trabalho. Por onde a gente começou? Falando com as pessoas. Falando e ouvindo muito as pessoas. Óbvio que nós tivemos o acoplamento de uma consultoria para ter os cenários de Customer Experience, de CX envolvidos, enfim. Mas nós conversamos com muitos médicos, com muitos pacientes, com abordagem generativa, não fazendo pergunta e resposta, mas deixando as pessoas trazerem as dores das suas jornadas. E aí, qual foi o resultado? Nós conseguimos identificar as principais dores em cada jornada e olhem como elas são diferentes. Aqui eu só deixei plotado a linha do médico e a linha do paciente. Aqui eu tenho, quanto maior a intensidade da linha, maior é a dor na jornada. E aqui a gente tem os momentos da jornada. Sei que está pequeno, mas, por exemplo, quando a gente olha para a jornada cirúrgica, eu começo falando a captação de paciente, a consulta pré-cirúrgica, o agendamento, a cirurgia, olhando sobre a ótica da jornada entre o consultório e o hospital, né? Porque eu estou, nesse momento, olhando para a jornada hospitalar. E aí, olhem que interessante como, para o médico, as dores na jornada de experiência dele, ao consumir um serviço hospitalar, estavam muito pautadas nos momentos de agendamento cirúrgico, de autorização, de pré-operatório. Para o cirurgião, isso é uma dor. Porque, a partir do momento que ele definiu pela cirurgia, aí começava a saga de dor, e eles diziam isso para a gente. Não sei se autorizaram, manda o formulário, diz que precisa ter 3, volta, não volta, onde é que está? E a gente falou, cara, eu estou fazendo da vida dele um transtorno. E para os pacientes, esse momento, depois que passou no consultório, estava tudo tranquilo. Quando os pacientes começavam a doer? A partir do momento que ele tinha que vir para o hospital. Daí ele não sabia que horas era o jejum, se tinha que fazer, se tinha algum preparo, que horas chegar no hospital, depois de internado. Quando estava no hospital, isso diminuía um pouco, mas depois, na hora de ir para casa, uma dor gigantesca. Não sei como eu continuo, como eu acompanho meus medicamentos, enfim. Então, a gente entendeu aqui, eu tenho soluções tecnológicas para cá que são diferentes daqui. Na jornada oncológica, olha como médicos e pacientes sofrem juntos. Então, se eu resolver para aqui eu tinha que dar respostas diferentes para os médicos e respostas diferentes para os pacientes tecnológicas. Aqui, se eu atacasse algumas coisas, eu atenderia médicos e pacientes, porque eles sofrem junto na jornada. Então, na jornada oncológica, tinham dores relacionadas ao processo de internação, aos agendamentos de químio, todo esse transtorno. E na jornada clínica, os médicos sofriam muito com o cenário das dores vinculadas à hospitalização e os pacientes no cenário pós-alta. Bom,
Eu estou dizendo tudo isso porque depois que a gente pegou todas essas dores, a gente pegou os grandes temas que apareciam na dores, a navegação do paciente, o estacionamento, o controle de senhas, e transformou em insights, dizendo, vamos agrupar isso sobre aspectos que envolvem o que eu preciso ser digital, o que eu preciso de pessoas, o que eu preciso dar maior previsibilidade e transparência, e transformamos a nossa jornada em direcionadores para o nosso serviço. Aí eu volto lá naquele slide do Fórum Econômico Mundial. Entendem que se eu só sair fazendo tecnologia, eu posso fazer coisas que eu acho boa, que eu acho que são necessárias, mas que no final do dia eu não estou impactando em ninguém. Né? Porque a minha visão talvez não é a melhor deste cenário. Daí nós entendemos que os nossos direcionadores de serviços, o que eu fizesse em tecnologia, precisava ser integrado, dar uma jornada mais integrada. As pessoas agora usam a Amazon. E lá, eles sabem tudo sobre mim. Eu costumo brincar e dizer que eu tenho... essa parte eu não mostro, eu costumo sempre referenciar o meu marido, né? Porque eu falo, ele não precisa saber dessa parte, mas quando eu abro a minha plataforma de marketplace favorita, eu tenho total certeza de que ela está falando comigo. Porque ela me oferece coisas que eu nem sabia que existiam, mas que eu preciso. Não é? Então, por que ao consumir um serviço de saúde, você não trata, você não vê endereçado as minhas necessidades? Porque você não está conectado comigo, você está fazendo o serviço porque você acha bom, não porque eu quero ou porque eu preciso. Então, ela precisava ser flexível, fluida, previsível. Vocês vão falar assim, mas você vive no Einstein, lá ninguém se importa em pagar. Não, todo mundo se importa em pagar hoje. A previsibilidade é a alma do negócio, eu preciso ser transparente, porque se eu não for, as pessoas não confiam em mim. Elas não voltam. E precisa ser pessoal. No final do dia, as pessoas querem se conectar também. Elas querem entender que elas estão sendo vistas. Então, aqui eu trago um representante para dizer que eu vou falar sobre coisas que foi construída por um grupo de pessoas. Isso é o princípio da nossa colaboração coletiva. Sou a porta-voz de um grupo genial de pessoas que se debruçou e trabalhou sobre isso. E aí, o que a gente fez? Nós fizemos territórios, um mapa de experiência. Então eu preciso responder dores que envolvem a jornada cirúrgica, pré-hospitalar, hospitalar, clínico, enfim. E, a partir dessas dores, nós fomos buscar inspirações em soluções digitais. E aí, óbvio que nós tivemos a colaboração de uma consultoria, mas aqui só mostrar para vocês. Para cada um desses territórios, as principais dores foram endereçadas com propostas de soluções. Então, assim, nós fizemos um roadmap, e óbvio que ele está sempre em revisão, mas do que eu preciso fazer de macro-iniciativas de tecnologia que eu preciso fazer para endereçar dores. E aí nós priorizamos em conjunto para ver por onde nós começávamos. Ele é estático até 2040? Óbvio que não. Ele é revisado anualmente. Tal coisa eu preciso adaptar, eu posso melhorar, eu posso isso, mas a gente tem um horizonte do que fazer, porque meu orçamento não é infinito, ele é finito e cada vez está menor. Então, eu preciso trabalhar e priorizar onde eu vou investir as frentes. Então, a gente foi desenhando cada uma das soluções que precisariam ser macroconceitos de soluções. Então, eu preciso dar aos pacientes um localizador. Eu brinco que todo dia que eu vou ao hospital, eu tenho uma certeza que eu vou encontrar gente perdida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem navegar, é um mundo. Imagina que aqui vocês também tem o bloco A, o B, o C, o D, o E. O que você encontra todo dia? Alguém perdido, que você precisa orientar, a pessoa não sabe para onde ir. Então, como é que eu não dou um localizador? Então, a gente foi endereçando estas dores sobre essa ótica. Eu destaco que, além desses serviços, a gente também olhou para a experiência do colaborador. E a gente começou a entender tanto o colaborador médico quanto o colaborador assistencial, operacional. Então, o programa de Transforma Einstein, a gente começou a entender que eu precisava fomentar a tecnologia nas pessoas, enfim. E aí, um pouco dos resultados. Nós transformamos os nossos aplicativos. Então, assim, tanto o aplicativo para paciente quanto o aplicativo para o corpo clínico era desenhado com olhar de TI. Daí nós fizemos grupos de médicos, 6, 7 médicos que compuseram o hub, e eles iam validando a customização do aplicativo. Então, a gente partiu assim, de 3 ou 4 mil usuários para 15 mil usuários do aplicativo médico, assim, numa escalada. Porque ele começou a fazer sentido. Opa, você trouxe aqui para o aplicativo a autorização cirúrgica. Da agora eu quero o aplicativo.
Porque aquela dor que eu tinha de não saber, que eu tinha que ficar perguntando para a secretária, está autorizado? Posso operar? Não posso? Eu recebo notificação agora no meu aplicativo se ele foi alterado. E da mesma forma que eu tenho a visibilidade da plataforma digital, eu sei em que momento está a autorização da minha cirurgia. Mudou a minha experiência, facilitou a minha vida. Eu estou gastando menos tempo enquanto médico, direcionando mais cuidado assistencial do que ficar acompanhando as coisas que envolvem as partes administrativas. Criamos um clube de vacinas. E o clube de vacinas está muito associado a uma dor na nossa jornada de experiência de paciente, dizendo assim, ó, eu tenho meu filho aqui, eu acompanho com um pediatra daqui, por que eu preciso, enquanto mãe, gerenciar a vacina? Pelo amor de Deus, sei lá qual é a ordem, você tem que tomar isso tal, se venceu, se não venceu. Delegue para a instituição. Então, aqui tem sequenciador de motor de otimizador com inteligência artificial, considerando características de atendimento e do prontuário, para sequenciar se as pessoas participam do clube de vacina. Óbvio que também, gente, tem um apelo comercial em tudo isso, certo? Nós somos uma instituição filantrópica, mas sem fins lucrativos, mas uma instituição privada. Quando a gente olha para o aplicativo, as pessoas começam a aderir, porque faz sentido. Então, peraí, você quer dizer que eu tenho agora uma solução que contempla as necessidades do meu filho e você gerencia a minha agenda de vacina? Sim. Então, o aplicativo te avisa com um motor de otimização. Óbvio que se você teve uma passagem, você está com febre, ele não diz que amanhã você tem que tomar uma vacina. E essa é a parte interessante da inteligência artificial que personifica o atendimento. Mas você vai lá e aí a gente tem um programa de Einstein até você que te sinaliza. Oi, Tatiane, a vacina da Mariana, na próxima semana ela já pode tomar a tal vacina. Quer agendar? Aí você já vai pelo aplicativo, agenda e paga. Sob uma ótica de uma funcionalidade que não existia, mas que é uma dor. Outra questão, para o paciente internado, cardápio digital. Por que isso? Vocês vão falar, é porque vocês são um cenário... Não, as pessoas hoje, gente, elas consomem iFood, o meu grupo de pacientes. E este cenário de personalização, ou de aceitar ou não a comida, de querer alguma particularidade, é importante. E eu gerenciei a cozinha por anos. E quero dizer para vocês assim, ó, a gente reduziu desperdício na cozinha, melhorou a satisfação e conseguiu trabalhar em escala nas preparações. Antes, a gente tinha um pool de combinações para servir e eu fazia cegas. Daí, fazia 2 cardápios, né? 3 depois de algum tempo. Mas fazia uma quantidade de comida e eu não sabia qual seria a adesão, porque a pessoa só falava para a nutricionista ou para a técnica de nutrição no dia. Daí eu tinha produzido mais macarrão, mas queriam mais feijoada. E aí, como a pessoa escolhe hoje no dia anterior, só vai para a produção uma quantidade mais exata de comida. Então, a gente viabilizou o investimento no aplicativo com a redução do desperdício de alimentação e com a melhora da satisfação dos pacientes. Podem dizer, eu sei que o exemplo do cardápio é sempre um exemplo temeroso, mas isso é importante na relação de experiência que eu preciso entregar. Fizemos o check-in de autoatendimento. Então, hoje, isso até saiu agora no LinkedIn. Se vocês forem em uma das nossas recepções, vocês praticamente já não têm mais atendentes. E a gente demitiu as pessoas em massa? Não, a gente promoveu, a gente levou as pessoas das recepções de atendimento, de diagnóstico, para outros lugares. Mas agora, todo o autoatendimento é feito via aplicativo. Eu posso agendar exame, eu posso falar com o call center, mas eu faço todo o meu pré-check-in pelo celular, se eu quiser, ou senão eu chego lá e faço isso no Totem. Durante algum tempo, nós mantivemos pessoas de suporte ao logo do Totem. Hoje eu já tenho adesão da população. São raríssimos os casos em que a gente precisa suportar essa pessoa. Mas o que é isso? Tecnologia a favor do time, gente. Eu consigo pôr mais pessoas assistenciais porque eu tirei atividades que não agregavam valor administrativas. Vou passar os vídeos. O outro processo foi o cenário de automação de leitos. E eu sempre faço o apelo assistencial. O processo de automação de leitos, óbvio que ele é um grande investimento. Mas ele também prioriza as horas assistenciais. Quando a gente começou a mapear o processo de automação de leitos, adivinhem na clínica médico-cirúrgica qual era o maior item de solicitação de campainha, de acionamento de campainha que a enfermagem precisava atender. Água. Necessidade de água. E aí nós tínhamos o copeiro entrando de 8 a 10 vezes no quarto com um desenho de processo que era servir a bandeja e tirar a bandeja, sem olhar se precisava de água. Então, a gente ajustou o processo, e nisso a gente já ganhou escala. Mas depois, a gente, no processo de automatização de leitos, pôs funcionalidades como levantar, abaixar a persiana, acender a luz, ligar ou desligar a TV, e o que isso ajudou?
a reduzir a demanda assistencial para acionamento de campainha. As pessoas param de tocar a campainha para dizer preciso de tal coisa, porque elas conseguem fazer isso pelo tablet que está vinculado ao seu leito. Elas conseguem ter maior controle sobre alguns aspectos. E se ela quiser pedir uma manutenção, se algo não ficou bom, se derramou uma coisa, ela também vai pedindo ali pela higiene. E isso vai sendo num motor sequenciado para os canais, com controle de tempos, com SLA de entrega, com cenário, mas isso melhora a assistência no final do dia. E aí, em 2018, nós fizemos, e esse é o mais antigo, e eu já estou de verdade agora indo para o final. Esse é o cenário mais antigo, mas eu quero só mostrar ele para vocês. Em 2018, até quando a gente voltou, acho que a gente foi 15, né, Mi? Era 15? 2015, acho que nós fomos para o IHI, fizemos uma formação em gestão de fluxo de pacientes, e aí voltei com essa missão de dizer assim, eu melhorei muito os processos de fluxo, instituímos controle de fluxos, relação entre capacidade e demanda, mas o cenário do pronto atendimento ainda era uma incógnita. Eu ajustei toda a relação de capacidade e demanda dos agendamentos seletivos, mas eu era surpreendida com o paciente do pronto atendimento. Pela variação natural, a gente sabia que eu ia internar 60 pacientes no dia, mas eu não sabia a ordem que eles chegariam e se eles já estavam no pronto atendimento. Então, a gente desenhou uma solução que algumas pessoas que vão ao CONAP terão a oportunidade de conhecer lá, que é o primeiro modelo, em 2018, nós implantamos o primeiro modelo preditivo de internação. É um modelo que, a partir do momento que o paciente chega no pronto atendimento, as informações são inseridas no prontuário. E a gente, com uma série de modelos, né, de modelagens resultantes do preenchimento da triagem, do campo hipótese diagnóstica médica, de pedidos de exames, com sequenciadores, ele diz qual é a probabilidade de internação de cada paciente e inclui, de acordo com o cutoff de probabilidade, ele inclui aquilo como uma potencial demanda antes do médico prescrever. Então, a gente tem uma mediana de antecipação de mais ou menos 53 a 60 minutos antes do médico prescrever a internação no pronto atendimento. O sistema diz que aquele paciente vai internar com uma acurácia de 81%, um F1 score de 81%. Então, deixa eu mostrar um pouco desta jornada, como ela é na prática. Aí, tá aqui, né? Obrigada, ele deixou aqui bonitinho. Então, olhem a jornada que nós desenhamos e implantamos. Mariana se prepara para ir trabalhar quando sente uma forte dor no abdômen. Preocupada, consulta o aplicativo em seu celular para saber o status da fila do pronto atendimento na unidade do hospital mais próxima da sua residência. Ela informa a queixa e consulta o tempo estimado para o atendimento. No aplicativo, Mariana confirma a ida ao pronto atendimento. No hospital, a equipe do PA consegue acompanhar de maneira integrada a previsão de entradas para o dia, a fila atual e os potenciais novos pacientes. Após concluir o cadastro na recepção, Mariana é rapidamente encaminhada para a triagem. Lá, recebe o primeiro atendimento e os dados clínicos são inseridos no sistema. Mariana segue da triagem diretamente para a primeira consulta médica. Após examiná-la, o médico inclui a hipótese diagnóstica no sistema e solicita que Mariana realize alguns exames e seja medicada. Rodrigo, responsável pela gestão do fluxo do paciente, acompanha no painel de controle a probabilidade de internação de todos os pacientes do PA. Isso permite que ele planeje cenários de alocação de leitos no curto prazo e com mais assertividade. Após a realização dos exames, Rodrigo visualiza Mariana no painel como potencial internação. Depois de realizar os exames e ser medicada, Mariana é reavaliada e informada de que deverá passar 2 dias internada. O médico solicita em tempo real um leito. Na gestão do fluxo do paciente, Rodrigo visualiza a confirmação da internação de Mariana. O sistema recomenda automaticamente o melhor leito para ela, de acordo com seu tipo de acomodação e especialidade. Rodrigo avalia a sugestão e imediatamente define o leito. Após a reserva, Pedro, auxiliar de enfermagem do transporte, é avisado de que deverá acompanhar Mariana até o leito.
Ele recebe uma notificação no smartphone com os detalhes do transporte. Durante toda a estada no hospital, Mariana pode consultar informações sobre a equipe médica e multiprofissional que está tratando dela, receber orientações de cuidados e refeições programadas. Dois dias depois, Mariana recebe alta médica e está liberada para ir para casa. A enfermeira registra a liberação no sistema. Pedro recebe uma mensagem de que deve acompanhar Mariana até a saída do hospital. Fábio, o camareiro disponível no momento, é acionado para realizar a limpeza no quarto recém-liberado. Lá no controle de fluxo do paciente, o sistema já reconhece o leito como disponível e prioriza o leito 1060 para um novo paciente. Mesmo depois da alta, o hospital mantém contato com Mariana. Por meio do aplicativo, ela acessa a prescrição dos medicamentos, a agenda com a consulta de retorno e ainda recebe dicas para manter a saúde em dia. É a combinação de analytics e ferramentas digitais, proporcionando mais qualidade assistencial e eficiência operacional. Óbvio que vocês podem me perguntar assim, isso resolve o problema de saúde no mundo? Não. Por quê? Porque sem processo isso aqui não existe, não tem utilidade. Mas olhem como a tecnologia potencializa os ganhos sob a jornada, sob a ótica de eficiência. E a gente ganha o quê? Aumento de capacidade, aumento de produtividade, utilização mais racional de recursos. E para isso não ficar só ancorada em cenários de tecnologia sob essa ótica de eficiência operacional, a gente também mudou a forma de relacionamento. Então, trago um exemplo da jornada Magnet. Nós precisávamos treinar as pessoas em massa, nós tínhamos um horizonte de perspectiva da visita e ela foi muito antecipado do que a gente tinha. E nós falamos assim, ó, nós não vamos conseguir treinar todo mundo. Tipo, como é que a gente vai parar o hospital para treinar as pessoas sobre alguns aspectos? Era a primeira vez que a gente ia passar por essa avaliação. E nós falamos, porque nós vamos fazer isso? Vamos colocar uma skill, vamos desenvolver uma skill na Alexa, que tem um baixo investimento, uma tecnologia barata, que não tem rede de segurança no Brasil para ir para dentro de quarto ainda, ou para fazer cenário de ações mais assistenciais, mas a gente poderia treinar todo mundo dentro desse contexto. E foi o que nós fizemos. Daí, só dando o exemplo para vocês, nós criamos uma skill e todo dia ela tinha cenários de fenômenos de interações. Abrir reconhecimento Magnet. Peraí. Você me ajuda com o som? Alexa, abrir reconhecimento Magnet. Peraí que eu já vou melhorar. Olá, bem-vindo. Minha função é auxiliar as equipes... Vamos lá. Alexa, abrir reconhecimento Magnet. Olá, bem-vindo. Minha função é auxiliar as equipes de enfermagem da preparação para a jornada Magnet. Por favor, me diga se gostaria de saber mais sobre o Magnet e sua estrutura. Dicas de perguntas que podem ser realizadas na visita. Faça uma pergunta. Ou diga ajuda a qualquer momento. O que é o Magnet? O Magnet é o reconhecimento da equipe de enfermagem quanto ao seu atendimento assistencial de excelência. Esse modelo vem resgatar a motivação para os enfermeiros em todos os níveis e qual o seu papel no cuidado. Precisa de algo mais? Diga sim para continuar ou não para finalizar sua interação. Não. E aí, assim, ó, óbvio que a gente foi evoluindo com motor de acelerador de aprendizagem para skill, enfim. Trabalhamos muitos cenários de quiz, daí colocamos quiz, então ela tocava e falava, uma em cada unidade, ela tocava e falava, atenção, quiz, a unidade que respondia, ganhava café, essas coisas que a gente precisa fazer. Mas só a hora homem que a gente deixou de dedicar para isso, viabilizou o investimento do projeto. Então, acho que essas são as nossas diferenças de funcionalidades. E aí, assim, ó, hoje a gente faz gestão populacional, trabalha dado de sinistro da nossa carteira de colaboradores e dependentes, estratifica o cuidado com inteligência, faz plano de cuidado com sequenciador. Então, passou na consulta, o que você precisa fazer primeiro na ordem, e quando isso estiver pronto, só que você pode voltar. Fizemos um cenário, foi dito aqui na palestra anterior,
sobre a necessidade de conexão de informações. Você abre o prontuário e você não sabe qual é o histórico do paciente, por onde ele passou. Hoje a gente tem uma ferramenta que chama H-History, em que ela permite isso. Você abre o prontuário e você ativa uma IA dentro do prontuário, tanto ambulatorial quanto cenário hospitalar, e você tem um resumo de quais são os principais diagnósticos, medicamentos, num front. Sabe igual o bate-mapa cirúrgico? Aquela tela que a gente tem no centro cirúrgico, uma tela que você tem que ele traz todo o histórico clínico, as últimas passagens. E aí nós colocamos IA para auditar prontuários. Na atenção primária, por exemplo, que a gente tem protocolos específicos a seguirem, a gente audita 10% dos prontuários com IA e ela avalia se o diagnóstico é pertinente com o exame físico, se DCAP é colocar apontados e dar a conformidade por médico. Isso é importante, é o nosso corpo clínico fechado, que a gente precisa adequar protocolos, suporte à decisão, radares populacionais. Então, hoje a gente consegue olhar para as populações já entendendo o consumo de sinistros. E, por fim, nós fomos reconhecidos já pelo 2º ano. Então, o ano passado, nós fomos reconhecidos a empresa mais inovadora do Brasil. Esse ano, a 2ª empresa mais inovadora do Brasil, que já nos deixa extremamente agraciados e lisonjeados sob uma ótica de entender que nós somos um serviço hospitalar, né? Que nós somos um sistema de saúde. Mas é isso que ancora a nossa inovação e a nossa utilização de tecnologia. Nós queremos promover experiências memoráveis por meio de soluções de saúde consistentes, suportadas por tecnologia. Então, a tecnologia não é fim, ela é meio. O olhar sobre o indivíduo, o olhar sobre o processo, o olhar sobre a experiência potencializado por tecnologia permite conexões verdadeiras entre pessoas. E aqui eu deixo os meus contatos e queria agradecer, e acho que a gente pode ir para um momento, eventualmente, de discussão. Muito obrigada. Olá, gente. A gente passou um pouco do horário, mas acho que valeu a pena, né? Quem ficou assim surpreendente, né, Tati? Toda a jornada do Einstein assim, realmente bastante inspiradora para todos nós, o que por um lado nos deixa assim um pouco ansiosos para saber de tudo que a gente ainda tem que percorrer, mas por outro lado muito inspirados, que alguém já conseguiu, já chegou lá, então também é possível para nós todos. Então, eu queria saber se alguém aproveitar antes, porque eu tenho várias perguntas, mas eu posso depois também passar. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Tati? Bom dia, Tati. Muito obrigada. Excelente palestra, muito inspiradora. Meu nome é Simone, eu sou enfermeira aqui do Hospital da Qualidade e Segurança e auditora interna. Muito da tua fala, eu fico pensando na nossa população, no nosso paciente que vem aqui para o hospital, e é o envelhecimento dessa população e como vocês conseguiram dar conta dos imigrantes tecnológicos, né? Porque eles não são nativos tecnológicos. Então, dessa população com uma escolaridade mediana, né? Com dificuldade de acesso aos aplicativos, né? Então, e com o envelhecimento da população, né? Como é que vocês deram esse passo? Ótimo ponto. Vou dividir a sua pergunta em 2 momentos. Para falar sobre a população mais idosa, porque isso fica mais na realidade do Morumbi, por exemplo, né? As pessoas são mais letradas, é uma população diferente de quando a gente olha para o público. Então, quando a gente colocou o cardápio eletrônico, nós tínhamos um cenário de falar assim, a geriatria não vai conseguir pedir no cardápio eletrônico. Porque imagina que os pacientes geriatras vão conseguir baixar o aplicativo, os pacientes, né, vão conseguir ter essa adesão. E a experiência foi completamente diferente. Era uma hipótese não validada, eles tinham mais tempo. Então, o que a gente teve que fazer foi fazer um passo a passo mais adequado. Então, ter um QR Code, eventualmente ter alguma adesão para fazer o download no aplicativo. Mas a população geriátrica, no nosso cenário, foi a que mais aderiu.
Para algumas coisas, isso ainda não é... O cenário de teleconsultas, eles não têm a mesma adesão, é por geração e é a geração que menos adere. Então, para utilizar o aplicativo para pedir para alimentação, para... agendamento também não, mas para alimentação, para acompanhamento, para subir informações de outros locais, de exames, eles utilizam bem. Para a telemedicina, não é uma equipe de adesão, então a gente sabe que esse perfil a gente segue no presencial. E para... Qual era outro cenário? E para agendamento, eles ainda gostam do call center no telefone. E tá tudo bem, a gente tem que manter os canais abertos para todos esses públicos, mas cada vez a proporção é menor. E é importante a gente entender os parâmetros geracionais, porque a gente tem que ter uma forma de relacionamento por geração. E para os pacientes com dificuldade sobre os cenários que envolvem letramento, que envolvem compreensão, a gente tem muito isso nos hospitais públicos. Então, por exemplo, eu não sei se a visita do CONAP vai contemplar o MBoi-Mirim, mas a gente tem um centro de controle operacional no MBoi-Mirim só com software aberto. Para falar que a barreira do público não é um... Não dá para ter, talvez, todos os mesmos requisitos, mas dá para fazer muita coisa. Mas, para os pacientes, a gente entendeu que aí a gente tem que adaptar canais. Então, por exemplo, não tem um aplicativo para o público. Por quê? Porque a comunicação é por WhatsApp. É o fenômeno de adesão. Então, as orientações, as instruções caminham por canais que eles aceitam e que são diferentes, eventualmente, do público privado. Então, a gente foi se adaptando. Mas se você pauta a jornada na experiência, você vai entender qual é a necessidade e qual é a dor. Então, de verdade, no cenário público, não tem aplicativo para avaliar a pesquisa. É QR Code ou mensagem no celular, porque é isso que o público adere. Então, a gente foi olhando para a experiência, olhando para as pessoas, fazendo para as pessoas, a gente endereça as necessidades. Bom dia, Tatiane. Meu nome é Suzy. Obrigada pela apresentação, foi maravilhosa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre aquela experiência que você comentou de juntar os vários pedaços, né? TI, Big Data, equipe. E como é que é essa governança? Hoje, como é que isso é feito dentro do Einstein? Ótimo. Então, assim, também é ponto de dor, porque cada um tem a sua agenda, cada um tem o seu interesse. As primeiras reuniões eram guerras, né? Então, como vocês começaram? Brigando muito, mas entendendo a mudança de ancoragem, e isso partiu desde a diretriz estratégica. Então, assim, o CAPEX era CAPEX de TI. Então, quem tem o dinheiro tem o poder. E a TI queria fazer o quê? O que a TI entendia que era importante. E não julgo. Eventualmente, sob a ótica da TI, era o que era mais importante. Então, ao longo do tempo, a gente instituiu a governança e mudou. Óbvio que a gente tem um teto de investimento proporcional ao CAPEX para a TI, mas a governança disso fica no negócio. Então, a governança do desembolso, da priorização do CAPEX, vem para a estrutura de negócio. E a governança desse hub também está no negócio. Então, a gente criou um VMO, uma figura de alguém que recebe todo o portfólio de pedidos, sob uma ótica de que eu só posso apresentar o pedido se eu preencher todo a one-page e os requisitos. Eu posso ser questionada sobre explicações adicionais, por quê, o motivo disso. O centro de VMO recebe os pedidos e aí faz um hub no hub eles priorizam com votações sobre aspectos de maturidade, sobre aspectos de investimento. E aí hoje a gente tem uma lista de projetos que são priorizados sob essa ótica. Óbvio que quando eu recebo isso também, isso mudou muito, a gente teve que trabalhar mindset. Quem perde o poder sempre tem uma relação de, poxa, isso não é legal, estou fazendo um monte de coisa. Mas quando as pessoas começaram a entender que no final do dia a TI estava entregando soluções que eram mais utilizadas, a própria TI falou, nossa, está dando legal isso, porque eu estou entregando coisas que eu realmente estou vendo que as pessoas estão usando. Porque antes eu fazia as coisas e no final do projeto as pessoas diziam, agora eu quero requisitos novos, enfim. Então, essa experiência não foi fácil, mas ela foi muito importante para todo mundo. Mas a gente começou com uma diretriz de alta liderança de mudar o poder de quem tinha o investimento. E óbvio que eu ia falar só assim, às vezes eu mando um projeto e ele não é atendido ou não é priorizado. E aí eu também, enquanto área de negócio, posso voltar e discutir. Isso gerou uma maturidade na gente. Eu estava
semana passada, sexta-feira, fazendo o desenho, o desdobramento da estratégia para o ano que vem. A gente faz um horizonte de planejamento estratégico para 5, 6 anos, às vezes 10. Mas todo ano eu preciso revisitar para dizer assim, tá bom, qual vai ser a minha agenda estratégica de 2026? E óbvio que isso me ajuda a pôr diretrizes estratégicas mais associadas com o que eu preciso de tecnologia, porque o primeiro critério de priorização é isso estar presente na estratégia. Então, a gente está amadurecendo enquanto instituição para todo mundo olhar sob essa ótica de que eu preciso pensar um pouco mais para frente também para conseguir viabilizar o que eu preciso. Mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer uma só. Eu gostei muito ali, Tati, quando tu falou que vocês fizeram todo o levantamento das dores, né? Mapearam todas as dores e depois partiram para critérios de priorização até implementar a primeira solução. Quanto tempo levou? Qual foi o time frame que vocês levaram? Porque aqui, às vezes, a gente acha que a gente leva muito tempo discutindo e ouvindo todo mundo. Como é que foi essa experiência? Acho que é um cenário muito interessante. Nós demoramos 8 meses para fazer todo o diagnóstico de experiência. E eu acho que foi mais tempo do que o necessário. Mas por quê? Porque a gente estava também transformando muito questões culturais. Acho que assim, uma agenda de 6 meses, pelo tamanho da instituição, e 3 jornadas, seria suficiente. Mas a gente teve que fazer tantos acordos políticos que são presentes no nosso dia a dia, explicar por que eu estou selecionando tal, por que eu estou perguntando para tal, por que isso. Se eu não colocasse as fotinhos de todo mundo aqui, a primeira apresentação que a gente fez, faltou uma foto de alguém, eu quase fui desligada, entendeu? Aquelas coisas que a gente vivencia todo dia, né? Então, eventualmente, a nossa velocidade, às vezes, é limitada pelas questões políticas. Então, foram 8 meses de Mais uma semelhança, então. É? Ah, pensei que só lá eu tivesse esses problemas. Não. No Sul também temos. Então, acho que isso. Então, quanto isso atrava? E quando a gente vai... Mas, assim, ó, as relações políticas são dissolvidas, ou os conflitos, pela confiança. Quando a gente começa a dar pauta para todo mundo, e eu acredito muito na agilidade por isso, quando a gente começa a distribuir o protagonismo, colocar as pessoas para participarem, legitimamente, a gente vai gerando mais relações de confiança. E aí isso dissolve um pouco os entraves. Então, acho que esse foi o aprendizado que a gente segue agora para outros projetos. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai ter que aderir ao horário. Infelizmente, está terminando. Muitos já precisaram sair para o seu horário de almoço. Então, Tati, só me resta te agradecer toda a tua generosidade que tu sempre tem conosco de dividir todo o teu conhecimento. Então, muito obrigada de verdade. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela presença.